Bem-vindo ao programa Hora do Estudo Bíblico, com o doutor e professor Lehmann Strauss. Este estudo é o resultado do tempo pessoal com o Senhor, da experiência de ministério pastoral e das conferências bíblicas do Dr. Lehmann Strauss, que nos instrui e encoraja com o ensino da Palavra de Deus. Agora com você, Hora do Estudo Bíblico, na apresentação de Aurélio Campos. Muito obrigado por sintonizar nosso programa A Hora de Estudo Bíblico. Aproveito também para agradecer a todos que nos escreveram esta semana. Vamos começar então o nosso estudo da Palavra de Deus. Por favor, abra sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 24. Vamos começar uma série de estudos no capítulo 24 do livro de Mateus. Mateus 24 é parte de um sermão, mas não vamos estudar o sermão inteiro, somente o capítulo 24. Este capítulo da Bíblia, em especial, é de extrema importância, especialmente para aqueles que estudam profecias. Francamente, creio que este capítulo ocupa um lugar único nos escritos proféticos. Se não entendermos este capítulo, seguramente não vamos entender o significado de outras grandes passagens proféticas. Mateus 24 e 25, juntamente com Marcos 13 e Lucas 21, contém o Sermão do Monte das Oliveiras. Ele é chamado de o Sermão do Monte das Oliveiras pela localização geográfica na qual o Senhor deu a mensagem. No versículo 3 do capítulo 24, lemos: E estando assentado no Monte das Oliveiras. Este é um dos 3 sermões mais importantes sobre o reino no Evangelho de Mateus. Nos capítulos 5, 6 e 7 temos o Sermão do Monte, no qual encontramos os princípios do reino. Lembre-se que Mateus é o Evangelho do Reino, pois do começo ao fim fala sobre o rei e seu reino. Nesse primeiro sermão, capítulos 5 e 7, encontramos os princípios do reino. No capítulo 13 temos as 7 parábolas, as quais eu chamo de parábolas do reino. E em terceiro lugar, nos capítulos 24 e 25, o Sermão do Monte das Oliveiras, onde estão as profecias do rei. Nas parábolas de Mateus 13, o Senhor fala sobre o curso deste século, mas aqui no Sermão do Monte das Oliveiras, ele fornece detalhes sobre a consumação do fim. Por exemplo, no versículo 3, os discípulos perguntaram: Dize-nos, quando serão essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? A palavra fim aqui quer dizer consumação. Então, o que os discípulos estão perguntando é: qual será o sinal da tua vinda e da consumação do mundo? 3 palavras são usadas para descrever mundo, e esta aqui significa era, não o universo físico, nem as pessoas, mas é a palavra grega aiona, que significa era ou tempo. Então, na verdade, os discípulos estão perguntando: qual será o sinal da tua vinda e da consumação? A consumação total dos séculos? Do fim dos tempos? Observe que o Senhor fala aqui da tribulação. Ele diz no versículo 21, porque haverá então grande tribulação. E em seguida, no versículo 29, ele diz: e logo depois da tribulação, daqueles dias. Vemos a palavra tribulação tanto no versículo 21 como no 29. Por isso, o período de tempo mencionado no discurso ou no Sermão do Monte das Oliveiras está relacionado com a grande tribulação. Em outras palavras, está falando sobre a 70ª semana de Daniel, o período de 7 anos do Anticristo. Creio que isso se torna evidente através do capítulo. Deixe-me mostrar algumas razões. Primeiro, a Bíblia deixa bem claro que o período durante o qual o Anticristo reinará é um período de 7 anos. Se você está tomando nota, deixe-me então citar alguns textos. Anote aí. Daniel 9, versículos 24 e 27, Daniel 12, versículos 11 e 12, Apocalipse 11, versículo 13 e também capítulo 12, versículos 6 e 14. A segunda razão por que acreditamos que este período está relacionado com a tribulação, esses 7 anos, é que o capítulo fala novamente da vinda de Cristo, e creio que a segunda vinda de Cristo, na minha compreensão das Escrituras, será no fim do reinado de 7 anos do Anticristo. Quando digo segunda vinda, quero dizer a segunda vinda de Cristo à Terra e não o arrebatamento da igreja. O arrebatamento acontecerá antes dos 7 anos de tribulação e do reinado do Anticristo.
A segunda vinda de Cristo é para estabelecer seu reino na terra e será depois da tribulação. A terceira razão pela qual eu creio que esse sermão se refere a esse período de tempo é o uso da palavra tribulação e grande tribulação. Estas tribulações são introduzidas pelo anticristo e acontecem no período em que ele reinará. Isso está evidente nas passagens de Apocalipse 12, versículos 13 e 15 e Apocalipse 13, versículos de 1 a 7. A quarta razão pela qual eu creio que esta é a 70ª semana de Daniel, o período de 7 anos, é por causa da imagem que será erguida no Santo dos Santos. Veja o versículo 15. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê, atenda, ou seja, quem lê o profeta Daniel. E, finalmente, em quinto lugar, a última razão para se afirmar que o Sermão do Monte das Oliveiras tem a ver com a tribulação. Definitivamente, este é o período sobre o qual Daniel fala, e creio que a referência a esses textos deixam claro que é neste período que o anticristo fará um pacto com Israel por cerca de uma semana, ou seja, 7 anos. Note que este último fato é de muita importância, visto que indica que os 3 eventos mencionados nestes textos, o colocar a imagem no templo, versículo 15 de Mateus 24, a quebra do pacto, Daniel 9:27, e a retirada do sacrifício, Daniel 12:11, todos são o mesmo evento, estão sincronizados. Como é claramente entendido que Daniel 9 e Daniel 12 estão exatamente no meio dos 7 anos, se torna claro também que Mateus 24, ou que pelo menos parte de Mateus 24, também está. Existem controvérsias a respeito dos discursos que o nosso Senhor deu, especialmente a respeito do Sermão do Monte das Oliveiras. Não quero trazer confusão ou polêmica sobre esta questão, não é isso, mas quero explicar essa porção da palavra de Deus que eu acredito tem um lugar único no estudo da Bíblia. Como observação pessoal, sugeri, e vou repetir, que se você não entender essa passagem, vai perder o sentido do restante da profecia bíblica. Leia Mateus 24 e 25 uma vez por dia, e depois leia a abertura dos selos em Apocalipse 6 a 8 e você vai perceber o que quero dizer. Você vai perceber a ordem dos eventos previstos em Apocalipse e preditos por Cristo em Mateus 24. Em outras palavras, você pode colocar esses capítulos lado a lado. Se você abrir sua Bíblia em Mateus 24 e Apocalipse 6, irá encontrar ensinamentos paralelos. Vamos fazer isso para você ver o que eu quero dizer. Deixe sua Bíblia aberta em Mateus 24 e abra em Apocalipse 6. Em Mateus 24, 4 e 5 temos um falso Cristo e uma falsa paz, em outras palavras, engano. E Jesus respondendo disse-lhes, acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E novamente no versículo 11, e surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Em seguida, no versículo 24, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Agora vamos para Apocalipse 6. O que encontramos nos versículos 1 e 2? Vamos ler. E havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais que dizia como em voz de trovão, vem e vê. E olhei e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dada uma coroa e saiu vitorioso e para vencer. Veja, esta é uma falsa paz, o engodo, o engano. Em Mateus 24, versículos 6 e 7, lemos sobre guerras e rumores de guerra. Em Apocalipse 6, versículos 3 e 4, encontramos também guerra e relatos de guerra. O que mais encontramos em Mateus 24, versículo 7? A fome. Veja o versículo 7. Em Apocalipse 6, versículos 7 e 8, temos fome e morte. Vamos ler? E havendo aberto o 4º selo, ouvi a voz do 4º animal que dizia, vem e vê. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte, e o inferno seguia. E foi-lhes dado poder para matar a 4ª parte da terra, com espada e com fome. Depois encontramos a morte em ambos os textos, Mateus 24, 9 e Apocalipse 6, versículos 7 e 8. Observe também que em ambas as passagens encontramos perseguição.
Mateus 24, versículos 17 a 20, fala da perseguição dos judeus durante a tribulação. Apocalipse 6, versículos 9 a 11, faz o mesmo. Em Mateus 24, 7, encontramos terremotos. Apocalipse 6, 12 a 16 menciona terremotos e pestilências. Depois temos os sinais em Mateus 24, 29, no sol, na lua e nas estrelas. Em Apocalipse 6, versículos 12 e 13, encontramos a mesma coisa. Finalmente, Mateus 24, 14, menciona a pregação do Evangelho do Reino. E Apocalipse 7 também. Os 51 versos de Mateus 24 foram pronunciados por Nosso Senhor e verbalmente inspirados e, portanto, têm grandíssimo valor. Quero que você perceba o valor deste capítulo. Ele contém as 3 últimas declarações de Cristo antes de sua morte. De fato, faltavam apenas 2 dias para a sua crucificação, se eu entendo corretamente. Se você olhar o capítulo 26, creio que os versículos 1 e 2 estão ligados ao Sermão do Monte das Oliveiras, dos capítulos 24 e 25. O texto diz: Tendo Jesus acabado todos estes ensinamentos, disse aos seus discípulos: Bem sabeis que daqui a 2 dias é a Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Assim, sabemos que este discurso foi feito 2 dias antes da morte sacrificial e substitutiva do Senhor Jesus Cristo. O que eu gostaria de ressaltar é a importância e o significado deste capítulo como parte profética da palavra de Deus. Olhe para o cenário em que o Senhor falou estas palavras tão importantes, porque tanto o elemento tempo como as circunstâncias são importantes. Esta é a semana da Páscoa, conhecida como a Semana da Paixão, por causa do sofrimento de Nosso Senhor nos eventos que culminaram com a crucificação. 2 dias depois, Jesus Cristo seria formalmente traído e crucificado. A razão pela qual eu digo formalmente é que já tinha acontecido uma traição por parte dos líderes religiosos de Israel. Quando lemos o capítulo 26, versículos 1 e 2, encontramos evidências suficientes para dizer que o evento aconteceu 2 dias antes da crucificação. Se você voltar a Mateus 12, vai observar que quando as pessoas presenciaram os milagres de Cristo, alguns o reconheceram como o filho de Davi, o Messias de Israel. E creio que muitos o viram como o rei de Israel. Mas lemos em Mateus 12, versículos 24 e 25. Mas os fariseus, ouvindo isto, diziam: Este não expulsa os demônios, senão por Beelzebu, príncipe dos demônios. Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes: Todo reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Veja, Israel rejeitou a Jesus como seu Messias, já que ele carregou a cruz e não uma coroa. Os judeus eram o seu próprio povo, e foi para eles que ele veio, oferecendo-se como seu rei. Mas lemos em João, capítulo 1, versículo 11, Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Você percebe aqui, houve uma traição anterior, por assim dizer, uma traição formal, quando ele foi entregue para ser julgado. Em vez de reconhecer Jesus como Messias, eles o rejeitaram e planejaram a sua morte. A questão era clara, eles não queriam que esse homem reinasse sobre eles. Assim ele passou a ser o rei rejeitado. Quando Pilatos escreveu o título na cruz, Jesus de Nazaré, rei dos judeus, os principais sacerdotes disseram a Pilatos: Não escrevas, rei dos judeus, mas sim que ele disse: Eu sou o rei dos judeus. João 19, 21. Assim o reino foi temporariamente adiado, mas não definitivamente. Essa é uma verdade que veremos ao longo do estudo. A esta altura não deveríamos ignorar a reação do nosso Senhor perante a traição dos líderes religiosos. Ele pronuncia 9 ais sobre eles e os chama de hipócritas. Pois que sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda a imundícia. Raça de víboras. Mateus 23, versículos 13 e 23. Aqui temos uma clara divisão, mas não uma divisão permanente. Ao mesmo tempo em que Jesus pronunciou as desgraças sobre eles, capítulo 23, ele também disse: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajudar os teus filhos, como a galinha junta os seus pintos debaixo das asas, e tu não quiseste. Eis que a vossa casa vai ficar-vos deserta, porque eu vos digo que desde agora não me verão mais, até que digais: Bendito que vem em nome do Senhor.
Mateus 23, versículos 37 a 39. Você percebe aqui a tristeza e o coração partido do Senhor nestas palavras? Lendo o capítulo 23, alguém poderia concluir: aqui se encontra um homem de coração duro, praguejando contra um povo que não concorda com ele. Mas não foi assim não, meus amigos. Aquelas palavras saíram do coração partido do Senhor. Os versículos 37 a 39 revelam os soluços e suspiros do seu coração. E isso nos introduz ao capítulo 24. Foi uma encruzilhada em que o Messias e Israel se separaram. E com essa separação, Cristo pronunciou a condenação de cegueira sobre aquela nação. Mas lembre-se, a cegueira não é uma condição permanente. No capítulo 23, versículo 39, lemos: até que digais, referindo-se a Israel, até que digais, bendito o que vem, em nome do Senhor. Preste bastante atenção na palavra até. É uma palavra que se refere ao tempo que corresponde ao até que Paulo mencionou em Romanos 11, 25 e 27. Porque não quero, irmãos, que ignoreis este segredo, para que não presumais de vós mesmos, que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. E assim todo Israel será salvo, como está escrito: de Sião virá o libertador, e desviará de Jacó as impiedades. E esta será a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados. Então foi exatamente neste contexto da rejeição de Israel ao Senhor Jesus que o Senhor deu o sermão do Monte das Oliveiras. O ponto a ser ressaltado aqui, eu creio, é que este cenário é estritamente judaico. São lamentos vindos do nosso Senhor, como lemos em Mateus 23, 37 e 39. Cristo está apresentando um breve resumo de toda a história de Israel, passado, presente e futuro, em relação ao seu reino na terra. E assim, todo esse sermão, capítulos 23 a 25, que cobre um período de 7 anos, é estritamente judaico. Ele está tratando da grande tribulação. É interessante notar que os sofrimentos neste capítulo são para os judeus. Deixe-me começar lendo o versículo 9. Então vos hão de entregar para serdes atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as nações, por causa do meu nome. Versículo 16 diz: então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes, e quem estiver sobre o telhado não desça a tirar alguma coisa de sua casa, e quem estiver no campo não volte atrás a buscar as suas vestes. Mas ai das grávidas e das que amamentam naqueles dias, e orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado, porque haverá então grande aflição ou tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. Veja, até o dia em que Israel foi salvo, haverá um tempo de ajuste de contas. A rejeição de Jesus como Messias não pode ficar impune. Ele está para morrer na cruz para a qual o condenaram. No entanto, um dia ele iria levantar da morte e da sepultura, e o que já aconteceu, e um dia ele vai voltar para estabelecer o seu reino. Bem, ele ressuscitou da morte e saiu da sepultura, mas não voltou a estabelecer o seu reino ainda. Antes que estabeleça o reino, a nação que o rejeitou passará por grande tribulação. Neste momento, estamos na era cristã, ou seja, a era da igreja, um período em que Deus está visitando os gentios e separando um povo para o seu nome. Eu não estou sugerindo que os judeus não estão sendo salvos hoje. Há judeus sendo salvos, mas eles são a minoria. 1 a 1 dos judeus se convertem a Cristo, mas em geral o maior número de convertidos a Jesus hoje é de gentios. Agora, quer judeus ou gentios, os convertidos constituem a verdadeira igreja de Cristo, e um dia Cristo virá nos ares para arrebatar a sua igreja. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 16 e 17. Este evento, o arrebatamento, é iminente, ou seja, pode acontecer a qualquer momento. Mas logo após o arrebatamento começará o período da tribulação. Esse período em que o homem do pecado reinará sobre a terra. Este evento é identificado neste capítulo, tal como citei no início deste estudo, como a grande tribulação, versículo 21, e a tribulação, versículo 29. O Senhor não deixa dúvidas quanto ao momento em que Israel deverá passar por sua aflição ou tribulação. Versículo 15 diz: quando, pois, virdes que a abominação da desolação, predita pelo profeta Daniel, está no lugar santo, aquele que lê, entenda.
Amados, eu só vejo uma possível interpretação dessas palavras no versículo 15. São previsões sobre o fim da era judaica que acontecerão antes da vinda do Messias à Terra para estabelecer seu reino milenar. E tanto quanto eu entendo as Escrituras, estes são eventos futuros. A declaração do nosso Senhor em Mateus 15, 24 não pode ser considerada como profecia cumprida. Ele estava estabelecendo a perspectiva correta de algumas profecias conhecidas do Antigo Testamento, que serão cumpridas após a presente era da Igreja. A profecia de Daniel 9, versículos 23 e 27 se refere à última das 70 semanas, ou seja, os últimos 7 anos dos 490 anos. Vai ser o tempo de angústia para Jacó, de acordo com Jeremias, capítulo 30, versículos de 5 a 7. Será a hora do parto de Israel, de acordo com Isaías 66, versículos 5 a 16. No final da tribulação, a nação vai experimentar um novo nascimento, o nascimento espiritual, Romanos 11, versículos 25 e 27. O profeta Joel descreve aquele dia como o dia de destruição, Joel 1, versículo 15. Ele o define depois como o dia da escuridão, Joel 2, versículos 1 e 2. A nação experimentará um sofrimento sem precedentes. Se você acha que Israel está sendo chutado como uma bola de futebol hoje, se as decisões tomadas até o presente momento em nosso próprio governo demonstram um endurecimento dos corações de alguns dos nossos líderes nacionais contra a nação de Israel, o que eles irão experimentar é pior do que qualquer coisa que já vi ou ouvi. O julgamento descrito no livro de Apocalipse apresenta uma imagem clara do sofrimento de Israel naquele dia. É verdade que todos os que estiverem na terra vão sentir os terrores durante a tribulação, judeus e gentios. Toda a terra vai sentir, mas sobretudo é o tempo de angústia para Jacó. E a terra da Judéia será realmente o alvo. Observe o versículo 16. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Há os que ensinam que os discípulos eram representantes da igreja, não de Israel, e que a igreja estará na terra no dia da tribulação e do homem do pecado, ou seja, que a igreja estará presente na tribulação e continuará na terra até o Filho do Homem aparecer e estabelecer seu reino. Mas uma interpretação coerente de Mateus 24 mostra que a igreja não está incluída nesses eventos. Eu tenho estudado esses 2 capítulos cuidadosamente. Tenho feito isso de maneira minuciosa. E não encontro nenhuma evidência no Sermão do Monte das Oliveiras de que a igreja estará na terra no período da tribulação. Os objetos da preocupação de Cristo em seu lamento são Jerusalém e seus filhos, Mateus 23, 27. Jerusalém, Jerusalém. Ele está preocupado com seus filhos, os descendentes do povo judeu, e não com a igreja. A igreja não vai estar aqui. O julgamento no versículo 38 diz: eis que a vossa casa vai ficar-vos deserta. Isso faz referência ao templo, pois logo em seguida, em Mateus 24, lemos: e Jesus saiu e se afastou do templo. Essa foi a despedida oficial de Jesus do templo e do povo judeu, o que naturalmente incluía a cidade e a própria nação. Mas o Senhor deixou claro que chegaria o dia do seu retorno e que entre a rejeição deles e o seu retorno para eles haveria um intervalo indeterminado de tempo. Muito bem, vamos parar por aqui e, se Deus permitir, continuaremos com o estudo sobre o Sermão do Monte das Oliveiras no nosso próximo programa. Obrigado por ouvir o estudo de hoje. Que Deus o abençoe e até o nosso próximo encontro. Você ouviu Hora do Estudo Bíblico com o professor e doutor Lehmann Strauss, na apresentação de Aurélio Campos. Se você deseja ouvir novamente esta mensagem, visite a nossa página na internet www.bbnradio.org. Fica o convite para você nos acompanhar amanhã, neste mesmo horário, aqui na BBN. Hora do Estudo Bíblico é uma produção da BBN.